Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. Febre amarela provoca a caça ilegal de macacos em regiões atingidas. Informações erradas levam moradores a exterminar sentinela natural contra a doença. Na semana do Dia Internacional da Mulher, a gente traz uma série sobre as conquistas e os desafios delas e de todos nós. Na primeira reportagem, quem é a mulher brasileira? Investigação de morte de fundador da torcida organizada Mancha Verde pode revelar esquema perigoso. Polícia desconfia que facção criminosa pressionava por controle da entidade. No esporte, o Brasil surpreende numa modalidade que ainda engatinha no país e vence o Canadá pelo Campeonato das Américas de Rugby. E atenção, essa é a última semana para comprar passagens aéreas sem a cobrança pela bagagem. Resolução da ANAC que libera as empresas aéreas para estipular as tarifas entra em vigor no dia 14 de março. No noticiário internacional, a Coreia do Norte lança mísseis contra a mar do Japão e aumenta a tensão no Pacífico. A gente começa a edição de hoje falando da febre amarela que preocupa todo mundo. Olha, o Brasil já registrou 113 mortes e 352 casos confirmados de febre amarela, de acordo com o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. Pois é, e com medo e sem informação, a população de áreas rurais tem perseguido e matado macacos como forma de combate errado à doença. Pior, a caça aos primatas traz desequilíbrio ecológico e extermina o maior alerta na luta contra a febre amarela. Quem vê este bugio livre e solto não imagina os riscos que ele corre atualmente. Em todo o país, mais de 1.400 macacos morreram com suspeita de febre amarela. 300 já foram confirmadas. Os macacos têm o mesmo papel no ciclo de transmissão que a gente tem. Então, eles são vítimas do vírus. Eles não transmitem diretamente, eles são como a gente, eles precisam ser picados por um pernilongo ou um mosquito contaminado pelo vírus e eles vão desenvolver a doença como a gente. O atual surto da doença é o maior registrado na vida silvestre do Brasil. Por falta de informação, moradores de alguns estados sacrificaram primatas, com medo que possam transmitir a febre amarela. Além de crime ambiental, a atitude ameaça espécies como o muriqui, que é o maior primata das Américas e vive no pouco de Mata Atlântica que ainda resta no país. Além de serem tão vítimas quanto nós, seres humanos, os macacos desempenham uma função muito importante, ajudando as autoridades de saúde a identificar possíveis surtos de febre amarela. Ele serve como sentinela. Quando nós temos morte de macaco e se confirma que ele morreu por febre amarela, é um alerta para a população que vive ali e para as autoridades de saúde ampliarem as áreas de vacinação. A febre amarela, caso aconteça na área urbana, pode ser transmitida por um mosquito bem conhecido dos brasileiros, o Aedes aegypti, o mesmo da zika, chikungunya e dengue. Enquanto nós tivermos florestas, tivermos vida animal nessas florestas, certamente não há como controlar a doença. A forma de controle é vacinar o ser humano. A melhor forma de evitar a doença é a forma mais segura. Tem inscrição aberta, viu? Para curso que oferece qualificação profissional a jovens, são 240 vagas oferecidas pelo Instituto PROA. Para se inscrever é preciso ter entre 17 e 19 anos, morar na Grande São Paulo e ter renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Sobre esse assunto eu converso agora com a Fabiana Priante, que é gerente de operações do Instituto. Fabiana, o candidato deve estar estudando? Sim, ele deve estar estudando no terceiro ano do ensino médio na escola pública ou ter concluído o ensino médio nos anos de 2016 ou 2015. E como é feita essa qualificação? Uma vez aprovado, o jovem ele passa por 6 meses de formação, né? Essa formação acontece todos os dias, no período da manhã ou no período da tarde, e são 6 meses muito intensos e muito transformadores, em que esse jovem ele vai ter oportunidade de vivenciar experiências de mercado de trabalho, né? Então, desde formação comportamental a técnica, mas sempre simulando o mercado de trabalho. Como o candidato pode se inscrever? Ele precisa acessar o nosso site, www.proa.org.br, e ele vai preencher uma ficha de inscrição muito rápida, em torno de 10 minutos. E essa é a primeira etapa da inscrição. Ok, muito obrigada. Lembrando que as inscrições vão até o dia 11 de junho.
Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a gente vai mostrar que somos uma maioria nada silenciosa. O gênero feminino se destaca cada vez mais numa sociedade ainda preconceituosa e fortalece a luta necessária por igualdade. Somos a maioria dos brasileiros. As etnias, rostos e idades variam, ainda bem. E uma certeza é soberana. Não é o outro que vai dizer a mulher tem um espaço ou não. Ela vai se colocar no espaço que ela acha que é dela. E liberdade tem a ver com felicidade. Uma pesquisa mostra que a maioria das mulheres dá nota igual ou maior que 7 para a própria felicidade. O principal motivo? A família me dá bastante alegria. Os filhos são a maior fonte de alegria para quem é mãe. Mas a relação com a maternidade mudou. O número de mulheres que engravidam com mais de 30 anos subiu quase 10% em uma década. Além disso, 1 em cada 3 mulheres tem dúvida ou certeza de que não quer ter filhos. É muito mais uma decisão. A maternidade para algumas mulheres é fundamental, mas não para todas. Entre as maiores preocupações das mulheres estão a saúde e a estabilidade financeira. Dinheiro, contas para pagar. Essas coisas são estressantes, aí você não consegue pensar em outra coisa. Além de realização pessoal, o trabalho nos garante hoje independência. E a verdade é que a mulher brasileira sempre trabalhou, desde os tempos da escravidão. E com o passar dos anos, começou a ocupar mais cargos no mercado. O estudo nos ajudou. Aliás, nossa média de escolaridade é maior que a dos homens. E mesmo assim, os salários para a mesma função são mais baixos e o preconceito ainda existe. Alguma empresa não te pega porque essa mulher tem filhos. Algumas empresas alegam que a mulher falta mais, a mulher fica grávida. Não é verdade. A mulher brasileira de hoje é sinônimo de pluralidade e resultado de muita luta pela conquista de direitos. Luta essa que deve continuar, pois ainda estamos distantes da igualdade de gêneros. Diminuir o machismo, né, que ainda tem um preconceito, que as pessoas acham que a mulher não consegue alcançar aquilo que ela deseja na sociedade. Nós temos que fazer com que nossos filhos e nossos netos, homens e mulheres, não só mulheres, sejamos aliados em desmanchar esses preconceitos, essa discriminação. Emprego com carteira assinada, a gente sabe, não está fácil para ninguém, né? Mas alguns grupos têm mais dificuldade em conseguir uma vaga. Um exemplo são os transexuais. Aos poucos, iniciativas de pequenas e grandes empresas ajudam a inserir essas pessoas no mercado e a devolver a dignidade que até então lhes foi negada. Hoje, aos 21 anos, Luana trabalha como caixa de supermercado. Está empregada há 1 ano e meio, mas não foi fácil conseguir essa oportunidade. Eles pegavam o currículo e, como já via que o nome não dizia com a pessoa, eu acho que eles jogavam fora, ou então só diziam que ia ligar, mas não ligavam. 30 transexuais trabalham nessa rede varejista, em funções administrativas e no atendimento da loja. Isso vem em conjunto a uma mudança mundial que teve no Código de Conduta da empresa, como nós recrutamos, como nós selecionamos, né, como nós construímos os planos de carreira. Então, quando se fala em diversidade e se fala especificamente nesse público, né, dos transexuais, é fundamental que isso esteja em cada um dos pontos que fazem parte do modelo de gestão da empresa. 37 grandes companhias assinaram um documento para promover a igualdade de oportunidades ao público LGBT. Além das vagas, direitos, alguns simples, como ter o crachá com seu nome social, que muitas vezes é diferente do nome do registro. Nesta hamburgueria, Bruno ajuda na cozinha e Roberta recebe os clientes. Eu batalhei bastante, né? Não desisti, apesar de dificuldades, e uma hora aconteceu, né? Surgiu essa oportunidade da cozinha que eu estou me identificando completamente. Eu me descobri aqui dentro. Quando montou a equipe, Luiz recebeu mais de 300 currículos. Ao mesmo tempo, para nós foi bom, porque a gente contratou pessoas boas, porque outras pessoas deixam de contratar. Foi ruim porque a gente vive nessa sociedade que não contrata, às vezes, por conta disso. Agora a gente vai para outras notícias nacionais. A polícia suspeita que facção criminosa possa estar por trás da morte de fundador da torcida Mancha Alviverde.
E numa outra notícia, festa de super salários e reforma de ambulância a custo maior do que uma nova. Tudo em um município da região metropolitana de Recife que reclama de crise financeira. O Ministério Público de Pernambuco investiga a Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho pelo pagamento de altos salários a assessores do prefeito, que chegaram a mais de R$200 mil em dezembro. Também por gastos de R$2 milhões para a reforma de 8 ambulâncias. Apesar dessa despesa, só 2 ambulâncias estão funcionando. A reforma de um dos veículos custou R$140 mil, 30 mil a mais do que o preço de uma ambulância nova, que custa R$110 mil. A polícia de São Paulo começa a ouvir testemunhas da morte do fundador da Mancha Verde, assassinado com 22 tiros em uma emboscada na semana passada. A investigação indica que pouco antes de ser morto, Moacir Bianchi participou de uma reunião tensa na sede da torcida organizada. Gravações da reunião vazaram na internet. A polícia suspeita que uma facção criminosa estivesse tentando controlar a atual diretoria da Mancha Verde e Bianchi, um dos fundadores, se opunha. Manifestantes ligados ao MST e à UNC, União Nacional Campesina, fecharam a pista da Marginal Tietê, em São Paulo, logo pela manhã. Provocaram congestionamentos na via e em estradas que chegam à capital paulista. O protesto foi a favor da reforma agrária e contra a reforma da Previdência. Aconteceu em frente à empresa JBS. Segundo os manifestantes, a JBS tem acionistas citados na Lava Jato e apoia a reforma da Previdência que eles combatem. O número de mulheres presas no Brasil subiu mais de 500% em 14 anos. E isso não significa que elas tenham cometido mais crimes. O tráfico de drogas levou Karine à prisão. De fora, ela deixou uma filha. Dentro, encontrou desamparo. O homem, se você for numa unidade prisional no dia de visita, a porta da unidade vai estar lotada. Se você for num dia de visita na penitenciária feminina, a porta está vazia. Porque o homem ele também não tem estrutura para ir visitar a reeducanda na unidade prisional. Normalmente eles abandonam. Casos como o de Karine não são raros no Brasil. De 2000 a 2014, o número de presas cresceu 503% no país. E não é porque as mulheres cometeram mais crimes. Significa que elas estão sendo mais selecionadas. A grande massa de pessoas presas é por crime de tráfico. E quando eu digo crime de tráfico, é o que se considerou tráfico. Um levantamento do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania aponta que 6 em cada 10 são presas por tráfico de drogas. Elas são mães, não possuem antecedentes criminais, são as principais provedoras do lar, têm baixa escolaridade e dificuldade para conseguir empregos formais. Além disso, são jovens, negras e moram na região sudeste do país. A prisão ela é uma violência em si só. É uma violência estrutural do sistema prisional que essas mulheres passam. Elas são privadas de todo e qualquer tipo de direitos. Muitas chegam em bom estado de saúde e adoecem dentro dos presídios. Agora um recado para quem planeja viajar de avião sem pagar a mais pela bagagem despachada, viu? É preciso se apressar e comprar a passagem aérea até a próxima segunda-feira, dia 13. Isso porque no dia seguinte começa a valer a resolução da ANAC. Cada empresa vai definir as regras sobre a cobrança de malas. A gente vai falar mais sobre isso, mais informações, direto do aeroporto de Congonhas com a repórter Maria Manso. Boa tarde, Maria. A gente está com um problema no áudio ali, a gente já retoma essa informação. Gabriela. Nessa semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o Jornal da Cultura Primeira Edição faz uma pequena homenagem. 5 mulheres fortes, referências em suas áreas de atuação, contam suas histórias, uma a cada dia. Hoje a gente começa com a empresária Madalena Feliciano. Meu nome é Madalena, eu tenho 43 anos, tenho 5 filhos, tenho hoje 45 pessoas que trabalham para mim, tenho 2 empresas, uma empresa que eu trabalho com recolocação profissional e uma empresa que eu trabalho com treinamento. Eu valorizo muito as mulheres na contratação de colaboradores para minha empresa,
porque eu acredito que elas têm uma força interior. A mulher, ela consegue unir o teu conhecimento técnico, seus estudos, ao seu lado humano, trazer para ela o problema do outro e encontrar alternativa, encontrar soluções. Eu me cerquei de pessoas que poderiam me auxiliar naquele momento e cheguei onde eu estou hoje. Eu me tornei Top of Mind de RH em 2016, também recebi um prêmio de empresária do ano em 2014, em 2015. Me considero uma mulher plena, me considero uma mulher feliz e eu sei que sou uma mulher de sucesso. Agora sim a gente volta para Congonhas conversar com a repórter Maria Manso sobre a cobrança da bagagem pelas companhias aéreas. Boa tarde, Maria. Oi, Aldo, boa tarde. Pois é, a questão é polêmica e ainda está sendo discutida lá em Brasília. O Senado Federal aprovou um projeto que suspende a cobrança dessa nova cobrança, dessas novas taxas. Só que essa decisão ainda precisa também ser aprovada pela Câmara dos Deputados e não há nenhuma previsão para que isso aconteça. Por isso, por enquanto, o que vale é aquela franquia mínima, aquela que nós estamos acostumados a usar. E essa franquia só vale para quem comprar a passagem até o próximo dia 13, independentemente da data da viagem. A franquia que vale atualmente é de uma mala de 23 quilos nos voos nacionais e de 2 malas de 32 quilos para viagens internacionais. Quem comprar a passagem a partir do próximo dia 14 vai ter que seguir a regra estabelecida pela companhia aérea. Há outras mudanças definidas pela ANAC. Dobrou o peso da mala de mão liberada pelas companhias, de 5 para 10 quilos. Diminuiu de 30 para 7 dias o prazo máximo para as empresas aéreas nacionais encontrarem malas extraviadas. Para as viagens ao exterior, o prazo de 21 dias está mantido. E as companhias têm que informar o valor final da passagem com todas as taxas incluídas. As empresas que não cumprirem as novas regras serão multadas pela ANAC em até R$50 mil. Nenhuma companhia aérea detalhou ainda como vai funcionar esse novo esquema de bagagens. A Gol, por exemplo, disse que acredita que quem embarcar sem bagagens vai pagar menos. Já a Latam disse que acredita que quem viajar mais leve também vai pagar menos. A Avianca ainda está estudando a questão. A gente aqui, do lado dos passageiros, torce para que essa conta não venha parar no nosso bolso, né, Aldo? Obrigado pelas informações, Gabriela. A seguir, mísseis norte-coreanos atingem mar do Japão e elevam tensão no Pacífico. E mais, Brasil surpreende e vence o Canadá no Campeonato das Américas de Rugby. Estamos de volta com as notícias internacionais. A Venezuela acusa o ex-ministro da Defesa do país de alta traição. O general Raul Baduel foi um dos nomes que ajudou o Hugo Chávez a ficar na presidência quando houve uma tentativa de golpe contra o governo dele em 2002. Mais tarde, o general passou a fazer críticas a Chávez e agora é acusado de conspirar contra o atual presidente Nicolás Maduro. O general deveria ter deixado a prisão no fim de semana, depois de cumprir pena de quase 8 anos por corrupção. Mas a justiça decidiu mantê-lo preso diante dessa nova acusação. Ele vai responder a um novo processo, pode ser condenado a mais 26 anos de prisão. Ele diz que a acusação é fabricada. Veja outras notícias internacionais. Novos mísseis lançados pela Coreia do Norte caem no mar do Japão. De 4 projéteis lançados, 3 atingiram a área japonesa, segundo o primeiro-ministro Shinzo Abe. O lançamento ocorre quando Coreia do Sul e Estados Unidos fazem exercícios militares anuais, o que o ditador norte-coreano Kim Jong-un encara como possibilidade de invasão. O teste de mísseis é considerado uma violação. O diretor do FBI, James Comey, pede que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos refute publicamente as acusações do presidente Donald Trump contra seu predecessor Barack Obama. No sábado, Trump acusou Obama pelo Twitter de ter grampeado a sede da campanha do republicano durante a corrida presidencial. O presidente pediu que o Congresso norte-americano investigue o caso. O diretor do FBI nega as acusações, pede que o Congresso ignore o pedido e que o próprio governo desminta Trump.
Para conseguir manter sua candidatura à presidência da França, o candidato da direita, François Fillon, admite ter contratado a esposa como funcionária fantasma quando era deputado. Ele pediu desculpas e disse que foi um erro. Alain Juppé, que perdeu as primárias da direita e era sondado para substituir Fillon de última hora diante das denúncias, já descartou a possibilidade de concorrer. Declarou hoje de manhã que as eleições francesas nunca foram realizadas em condições tão confusas. Hora do esporte. Boa tarde, Cadu Cortez. Vamos lá, tudo bem, Gabi? Tudo bem? Maravilha, Aldo. Vamos lá, nossa hora do esporte desta segunda-feira começando. A gente começa falando de um esporte não tão convencional no rugby. O Brasil surpreendeu, venceu o Canadá no America's Rugby Championship. Vamos ver como é que foi. Uma noite inesquecível no Pacaembu. Na última rodada do torneio, uma vitória com direito à virada no finalzinho do jogo. No início, os tupis encaixaram uma boa pressão e logo chegaram ao try, que é a pontuação máxima do rugby. Logo em seguida, os canadenses chegaram ao empate com 7-7 no placar. O Brasil se mostrou nervoso, cometeu muitos erros, alguns deles por conta da chuva que caía no Pacaembu. O Canadá se mostrou um pouquinho mais calmo e virou a partida ainda na primeira etapa por 14-10. Mas a seleção não desistiu e voltou a ficar à frente do placar com um try de Moisés, fechando o primeiro tempo em 17-10. No segundo tempo, o Canadá, que estava utilizando uma equipe mista, começou a inserir alguns titulares no confronto, dificultando um pouco para os brasileiros. Os visitantes aumentaram a vantagem, deixando o embate em 23-17. Porém, a 2 minutos do fim, a seleção brasileira sacramentou a última virada no placar e a vitória com um try de Zé. Com a conversão de Moisés, fecharam a participação no America's Rugby com um triunfo por 24-23, levando os presentes no Pacaembu ao delírio. O Brasil já havia vencido os Estados Unidos pela primeira vez e agora também o Canadá pela primeira vez na história. Tênis, chegou ao fim o Aberto de Tênis do Brasil nas duplas, porque nas simples, vamos ver como é que foi. A final entre o uruguaio Pablo Cuevas e Albert Ramos Vinholas foi interrompida com 3-3 no segundo set devido a uma forte chuva que caiu em São Paulo. O espanhol venceu o primeiro set por 7-6. O uruguaio teve uma quebra de saque de vantagem, mas o cabeça de chave 2 empatou a parcial no game anterior à interrupção pela chuva. O público que adquiriu ingresso para as finais poderá acompanhar a sequência da partida que acontece hoje. É só apresentar o ticket de domingo. Cuevas está em busca de um inédito tricampeonato de forma consecutiva no Brasil Open. E nas duplas, após 6 anos, o torneio Brasil Open volta a ter uma dupla 100% brasileira campeã. O mineiro André Sá e o paulista Rogério Dutra Silva derrotaram o gaúcho Marcelo Demoliner e o neozelandês Marcos Daniel. Enquanto Sá venceu o 11º título da carreira, Rogerinho levantou um troféu de ATP pela primeira vez. O mineiro de 39 anos e o paulista de 33 jogaram juntos pela primeira vez nesta semana em São Paulo. Final de semana de gols e de time campeão, vamos ver. Liminares, torcida única, dirigentes, falou-se muito pouco de bola durante a semana. Futebol, domingo e clima de paz entre as torcidas no Engenhão. Um primeiro tempo eletrizante, um fla-flu, a final da Taça Guanabara. Empate por 3-3 no tempo normal. Wellington Silva, Henrique Dourado e Lucas marcaram os gols do tricolor, enquanto William Arão, Everton e Guerreiro descontaram. Nos pênaltis, melhor para o time das Laranjeiras, 4-2 e o caneco na mão. O São Paulo jogou melhor do que o Santo André no Campeonato Paulista, mas a goleada por 4-1 foi marcada por 2 erros da arbitragem. Cícero, impedido, e Luiz Araújo com o braço. Cueva e Gilberto também anotaram para o tricolor. Leonardo fez o de honra para o Ramalhão. O Palmeiras venceu o Red Bull Brasil por 3-1. William abriu o placar, Roger Guedes ampliou, Evandro descontou para o time de Jarinu e Borja fechou o placar no último lance. Foi o segundo gol do colombiano em 2 jogos. Clássico Corinthians e Santos na Arena Itaquera e Jô é sinal de festa. Ele foi mais uma vez o autor do único gol do Timão no duelo contra o Peixe, que estreia essa semana na Libertadores. Não só o Peixe, outros times também estreando na Liberta. Valeu, gente. Cadu. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate, hoje sobre feminismo. A gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá, uma ótima tarde para você. Tchau. Tchau.